Olha só que legal, vamos tirar alguns ensinamentos desse relacionamento entre Jesus e quem? Jesus e Judas. Vitor, João capítulo 13, versículo 11 e 14. Olha para cá que essa parte vai ser a melhor parte do bolo, irmãos. Para a gente entender como é que funciona o coração de Deus, e Ele quer que façamos o mesmo. João 13, do verso 11 ao 14, diz assim, ó, pois ele sabia quem iria, Jesus sabia quem ia traí-lo, por isso disse que nem todos estavam, segura aí no 11, Vitor, volta lá no 11, Jesus sabia o quê? Ele já sabia ou não sabia que Judas ia traí-lo? Vamos lá, ele está em carne também. Verso de número 12, é o 11, isso, é o 12, Vitor. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou-se a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendes que vos fiz? Verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Verso 14. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns. Quem era Judas? Se fosse na história da Marvel, era o maior algoz de Jesus. Sim ou não? Jesus sabia, mas Jesus lava o pé de Judas. Quem tem ouvidos ouça, tá? O Espírito Santo está na casa. E ele vai lá e lava o pé do camarada. Ah, Jesus era Deus, estava tranquilo. Vamos ver se o contexto aí está tranquilo. Coloca o versículo de número 21 para mim, por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Segura! Jesus está o quê? Perturbado, hein? Ele está bem? Mas a essência dele é boa. Ele está perturbado, angustiado, ele sabe que está chegando. Ele se perturbou no espírito, mas como a intimidade dele com o Espírito, a essência dele era boa, porque a gente precisa da força do Espírito Santo em momentos como esse. Ele não vomitou, ele declarou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Verso 22. Então os discípulos entreolharam, tem um traidor aí, sem saber de quem ele. Pastor, o que a gente aprende? Jesus expôs a Judas, mas quando a gente está magoado, às vezes a gente expõe as pessoas. Vamos falar, no seu baú, tem gente que ainda fala assim, isso aí que Jesus tem na tua vida, filho. Vou falar. Jesus está angustiado, não expõe, além de não expor, verso 26, por gentileza. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão? Jesus alimenta Judas. Fala, Jesus era outro patamar, irmão. Jesus era brabo demais, mas você lembra que no início da história ele está falando, vocês entenderam o que eu fiz? Façais vós. Eu estou te dando o caminho das pedras para Deus trabalhar dentro daquilo que o Espírito Santo quer. Isso pode ser um caminho de cura para as tuas emoções. Deixando de lado toda a amargura, lembra do texto inicial? E seguindo esse caminho, então Jesus vai lá e alimenta o traidor. Diga, Jesus, mais forte, Jesus alimentou o traidor. Eu vou dar uma coça em Jesus, diga, porque eu vou ter que fazer o mesmo. Diga, eu vou ter que fazer o mesmo. Oh, Espírito Santo, me ajude. Me ajude, Espírito Santo. Você pode, agora é o momento de clamar a Ele. Me ajuda, Espírito Santo. Ele alimenta o traidor, o seu maior algoz. Vamos lá, continua a história. Jesus não expõe ajudas para as pessoas. Versos de número 31 e 32 de João.
Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Verso 32. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo... O que Jesus está nos ensinando é que tem coisas que você vai se alinhar com o Espírito Santo, que pode até te fazer sofrer, pode até te tirar do eixo, do seu próprio eixo, mas você entra no eixo dele. Mas tudo é para a glória de Deus, diga, é para a glória de Deus. E Deus precisa ser glorificado, irmão, porque quando Ele é glorificado, os céus se abrem sobre nós. Quem vai em nossa defesa é o próprio Deus. Então, Jesus, Ele se esforça, Ele sofre, mas ainda assim, Ele dá a glória para Deus. Você pode dizer para o irmão, se esforça, irmão. Eu sei que o pau está cantando aí na tua vida, mas se esforça para dar glória para Deus. Não envergonha o nome de Deus, não, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Versículo de número 34. Aí Jesus está perturbado de espírito, é o texto, irmão. Está angustiado, teve que alimentar o traidor, mas a essência dele era boa, diga, a essência dele é a mesma que a nossa, diga. É o Espírito Santo, ele está dentro de você. Aí ele fala assim, também vou dar um novo mandamento, por favor, se afaste de pessoas que possam te trair. Se afaste, os 7 passos para se afastar daquele que não vai contribuir em nada na sua vida. Jesus não deu uma de coach, eu respeito os coaches. Jesus fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Ameis. Mas não ame de qualquer maneira não, tem que amar como eu. Diga, eu vou dar uma coça em Jesus de novo, porque eu preciso amar como Jesus amou. A gente precisa se esforçar para amarmos uns aos outros, porque a nossa essência, ela é boa, essa é a essência de Deus. Versículos, Mateus capítulo 26, versículo 48 a 50, Vitor. Mateus, estou indo para outro contexto para você entender o que Jesus fez. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que eu, é ele, prendei-o, verso 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe: salve, Rabi. Eu dava um tapa na cara, não, Jesus. E o beijou, vamos lá, verso 50. Jesus, porém, lhe disse, Jesus, porém, lhe disse, para que vieste? Nisso eles se aproximaram e agarraram a Jesus e o prenderam. Oh, irmãos, a essência de Jesus era uma essência boa, mas o que entrou em Judas não era uma essência boa. O mal que estão te fazendo não pode transformar você no mal que ele é, porque dentro de você é o Espírito Santo de Deus. É por isso que lembra lá do início da história, a gente precisa se permitir. A gente precisa se permitir, a gente precisa se permitir, a gente precisa se permitir, a gente precisa se permitir. Oh, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. A gente precisa se permitir, irmãos. Só faz se Ele permitir. Porque se o Espírito Santo não tiver acesso, vai chamar de idiota, vai chamar de maldito, vai chamar de desgraça. Para que eu fui conhecer essa desgraça? Mas no Espírito, oh! Precisamos permitir. João capítulo 18, versículo 10 e 11. Outro ensinamento maravilhoso de Jesus. Então Simão Pedro desembaiou. Pô, podia botar a Alex ali. A Alex desembaiou a espada. Ele trazia a espada. Tem
Tem gente que gosta de ferir os outros, né? Cortar a orelha dos outros. A espada estava com Pedro. E feriu o servo do sumo, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco, verso 11. Mas Jesus disse a Pedro, o que ele disse? Olha para cá que tem uma revelação do céu para você. Primeira, guarda a espada. Guarda a espada, desarma. Guarda a espada. Guarda a espada. Sabe por quê? Ou a gente acredita que Deus está no controle da nossa história, e que se bebermos cálice amargo é com a permissão dele, ou eu vou querer fazer do meu jeito. Quantos querem fazer do seu jeito? Quantos querem a vontade do Espírito? Diga: eu quero. Então guarda a espada. A tua arma é o amor, a tua essência é benigna, a tua essência é o Espírito Santo. O teu nome foi escrito no livro da vida, porque tu é filho de Deus, tu é boca de Deus, tu é essência de Deus, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, e Ele te trouxe aqui para dizer para você: se levanta. Fique de pé, igreja, fique de pé, se levanta porque você é de Deus, se levanta porque o Espírito Santo habita o teu ser. Oh, aleluia!